pergunta que não quer calar é: por que o ser humano gasta tanta energia, tanto tempo tentando fingir ser algo que não se é? Então, para responder e para a gente aprofundar essa conversa, eu vou fazer aqui o diálogo entre a filosofia grega e a filosofia oriental, mais especificamente o yoga, para a gente investigar um pouco mais sobre de onde surge essa tendência no ser humano, um esforço constante em tentar fingir ser o que não se é. Tudo bem? Então, para começar a nossa reflexão, quero trazer aqui a história de um belo jovem que nasceu há muito tempo atrás na Grécia e que um belo dia saiu para caminhar. E numa das suas caminhadas, ele encontrou um lago. Então, como estava muito e muito calor, ele resolveu que ele ia mergulhar naquele lago. No entanto, quando ele se aproxima do lago e coloca o rosto sobre a superfície da água, o que é que ele vê? O reflexo da superfície da água projeta para ele a imagem dele. E quando ele olha para a imagem do rosto dele, ele se apaixona, ele se apega, ele se identifica, ele fica viciado e preso na própria imagem. E não consegue sair dali nunca mais. Qualquer tentativa dele de retirar o rosto de cima da superfície da água faz com que a imagem dele suma. E aquilo dá um desespero nele. Então ele volta a posicionar o rosto sobre a superfície da água porque ele não consegue viver mais sem a sua imagem. Um leve vento que bate sobre a superfície da água e traz leves oscilações na água do lago, aquilo faz com que a imagem dele fique distorcida. E só uma leve distorção da imagem dele causada pelo vento na superfície da água também lhe causa desespero. Ou seja, esse jovem, chamado Narciso, ele morre de medo de ter a sua imagem distorcida, porque ele acreditou que a partir daquele momento ele era apenas o quê? Uma imagem a ser defendida, uma imagem a ser preservada. E a grande tristeza da história é que Narciso, depois daquele momento, nunca mais conseguiu fazer nada na vida. Tamanho era o apego, a identificação e o vício à sua imagem, que ele não conseguiu nunca mais sair dali e morreu ali mesmo. Essa história clássica que surge na Grécia a partir de um poeta chamado Ovídio e que se tornou popular, ela conta a sua história, a minha história e a história de todos nós. Em algum momento na nossa vida, a gente se apegou, se identificou, se iludiu e se confundiu com a própria imagem. Talvez, para algumas outras pessoas, essa ilusão e confusão seja permanente e dure a vida inteira. E o que significa aqui, Narciso, ter se apegado à própria imagem e não ter conseguido mergulhar no lago? Narciso ter conseguido mergulhar no lago significaria mergulhar nas profundezas de si mesmo, conhecer as várias camadas e extensões da própria alma que estão escondidas nas nossas profundezas e esperando para ser descobertas, para serem trazidas à tona, serem trazidas à luz e serem transformadas, para que o nosso ser integral, então, seja convertido num instrumento divino, um instrumento apto para manifestar aqui na Terra todos os valores, qualidades divinas. Enquanto a gente não mergulha em si mesmo, enquanto a gente não mergulha no nosso desconhecido, a gente não vai conseguir remover todos os aspectos em nós que nos impedem de crescer em direção da luz, remover todos os aspectos que nos desviam de manifestar um caminho reto em direção à evolução da consciência. Narciso ter mergulhado dentro do lago, o que não aconteceu, significaria aquilo que Carl Gustav Jung, o grande psicanalista, chama de conhecer as suas sombras. Quando Jung traz esse termo sombras, não quer dizer nada negativo, quer dizer simplesmente um conteúdo que está no nosso inconsciente e, portanto, desconhecido, está nas profundezas, está onde não chega a luz. E por isso Jung chama de sombras. O fato é que Narciso perdeu a oportunidade. Não mergulhou no lago, desperdiçou a meta suprema da vida. Qual é a meta suprema, o propósito maior de estarmos vivendo aqui na matéria? É conhecer aquilo que a gente é, para além do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentidos, desejos, instintos, impulsos, para além de tudo que compõe uma imagem, um ego ilusório. A maior meta da existência é a grande descoberta do verdadeiro eu, do ser real, que só conseguirá ser descoberto se a gente mergulhar nas profundezas de nós mesmos. Narciso desperdiçou a vida. Não cumpriu o maior propósito da existência.
ficou estacionado na superfície de si mesmo, portanto viveu apenas uma vida superficial, uma vida em que constantemente muitas pessoas vivem, uma vida de imagem em que se tenta fingir ser algo que não se é. E qual é a consequência de uma vida superficial dessa, tal qual a de Narciso? A consequência é que se eu acredito que eu sou apenas uma imagem a ser protegida, conservada e essa imagem não pode ser distorcida, isso significa que eu não estou vivendo para mim. Isso significa que eu estou me esforçando a todo momento para viver para os outros. Eu estou me esforçando a todo momento em tentar me tornar mais gostável, mais aprovável, talvez por pessoas que eu nem conheça quem são. E essa busca incessante em que eu me afasto da minha essência mais íntima para viver algo que eu não sou, para conseguir a segurança de alguma aprovação, esse é um mecanismo em que eu deixo a minha alma abandonada. E quanto mais eu me afasto da minha alma, minha essência verdadeira, para viver algo que eu não sou, mais eu me torno órfão. Órfão por quê? Órfão não é porque eu não tenho mais pai nem mãe, mas é órfão de mim mesmo. Eu abandonei a mim mesmo. Inevitavelmente, em algum momento na vida, isso vai doer. E não vai doer pouco. Atualmente, o que a gente mais vê na vida contemporânea são as pessoas que trazem em si uma sensação constante de insatisfação, de inadequação, de incompletude, um mal-estar psicoemocional, uma angústia, em que tudo que a pessoa faça, ela nunca está satisfeita. As pessoas conquistam bens materiais, conquistam pessoas, conquistam fama, poder e riqueza, conquistam o controle e domínio sobre situações, sobre contextos, conquistam até o controle e domínio sobre outras pessoas e nunca está bom, nunca estão satisfeitas. Sempre uma sensação de que falta algo para me perceber plenamente realizada e feliz. Essa sensação constante que ronda a nossa porta é, na verdade, uma dor. Que é qual dor? É a dor da saudade de si mesma. Por que uma saudade de si mesma? Porque está distante da alma. Abriu mão de si para defender uma imagem, para defender um falso eu, ou seja, se desconectou da fonte. Se desconectou da fonte de onde vem a própria felicidade, a própria plenitude, a própria luz, a própria potência do amor. Isso é uma saudade de si mesmo. Isso é um abandono de si mesmo. E enquanto houver esse abandono da alma para se viver algo que não se é, vai continuar existindo um esvaziamento existencial. Porque o que te preenche não são coisas externas. Afinal, as coisas mais importantes da vida não são coisas. O que te preenche não é domínio, não é poder, não é controle sobre tudo e todos, não é riqueza, não é fama, não é reconhecimento. Não é querer receber atenção a todo momento. Isso não nos preenche. Isso pode preencher o ego de forma temporária. Mas o que preenche você, alma, é aquilo que vem de dentro. É você estar sendo nutrida, sendo fertilizada pela própria potência da vida que tu és, porém que nunca vai vivenciar isso que tu és enquanto estiver distraído e disperso num falso eu, num eu superficial. E aqui eu trago um exemplo, olha só. Essa pessoa que vocês estão olhando agora recebeu o nome de Renan. É um nome Renan e uma forma Renan. Você, quando olha para essa forma chamada Renan, você enxerga uma coisa muito diferente do que, por exemplo, o meu pai enxerga quando meu pai olha para mim. E cada ser humano que olhar para esse objeto chamado Renan, mesmo que seja o mesmo objeto, cada pessoa vai olhar para o Renan de uma forma diferente. Por quê? Porque esse nome, forma, rosto que ganhou o nome de Renan é apenas uma imagem. As pessoas não me enxergam como eu sou, elas enxergam o Renan como elas são. Portanto, o que elas compreendem do Renan são apenas projeções, ideias temporárias, passageiras, que oscilam, que mudam a todo momento. Se existem 8 bilhões de seres humanos no planeta, existem no mínimo 8 bilhões de Renans no planeta, porque cada ser humano que olhar para o Renan vai ver um Renan diferente. Só que o mesmo acontece com você. Cada pessoa que olha para você vê a sua imagem de forma diferente. E para se somar a isso, existe ainda a imagem que você mesmo está projetando e construindo sobre uma possível ideia do que é você.
Agora diz para mim, dentro de todas essas ideias sobre o que é você, dentro de todas essas projeções, imagens sobre o que é você, qual que é o você verdadeiro? Onde é que está o você verdadeiro? O que é você verdadeiro? É alguma dessas imagens que as pessoas projetam sobre você? Não. Porque tudo isso que os outros e que você também projeta sobre o que é você é apenas uma ideia, uma projeção, uma ilusão. Se você for viver apenas isso, você está apenas vivendo um ser ilusório, superficial. Será você a todo momento tentando encaixar-se numa imagem, num padrão que é aprovável, que é gostável por outras pessoas e inclusive pela sociedade, e nesse movimento incessante de tentar se enquadrar num padrão que a sociedade diz ser normal, você vai aos poucos assassinando a sua alma. Você vai aos poucos morrendo lentamente, sem perceber. E o que é morrer lentamente sem perceber? É quando eu não estou sendo mais aquilo que eu sou. É quando eu estou vivendo apenas um personagem superficial, uma imagem que foi adestrada a seguir um protocolo pré-moldado em que falaram para você como é que você tem que se comportar, do que você tem que gostar, do que você não pode gostar, como é que você tem que se vestir, o que é que você tem que comer, o que você pode pensar, o que você não pode pensar. E assim, lentamente, o ser humano vai se engessando, se cristalizando em algo muito distante da sua verdade mais íntima, muito longe dos seus valores e princípios mais íntimos, para viver algo que não se é. Se eu estou vivendo algo que eu não sou, já não existe mais vida em mim. Eu só estou existindo. E existir apenas não é viver. Existe muita gente que está existindo, mas que não está vivendo. E quando é que o ser humano sabe disso? Quando a vida começa a doer. De repente, quando já se passaram vários anos e várias décadas, o ser humano chega lá na frente, próximo dos seus 40, 50, 60 anos, olha para a sua jornada de vida e de repente percebe que não viveu aquilo que se é. Viveu apenas o quê? Apenas uma imagem. Um personagem superficial a todo momento tentando se enquadrar num padrão normal. É aquilo que o grande mestre do yoga no Brasil, professor Hermógenes, chama de normose. Uma obsessão e uma necessidade em se enquadrar num padrão normal e que é um padrão que, se você analisar, é doentio, é patológico. Então vivemos hoje em dia uma doença contemporânea e global em que as pessoas apenas vivem um personagem superficial, tal qual Narciso, abrem mão da sua alma, ou seja, o abandono de si mesmo, para viver algo que não se é. Ou melhor, tentar viver algo que não se é. Porque viver aquilo que não se é impossível. Você pode até tentar, mas vai ser uma vida de constante dor, constante conflito interno, constante aperto, contração, angústia, confusão mental. Aquilo que na linguagem do yoga é chamado de samsara, que significa o quê? Samsara significa girar em círculos. É quando eu fico girando, girando, girando em círculos e nunca consigo me encontrar. Essa talvez seja a maior doença atual do ser humano. E se é uma doença, o que se torna necessário aqui é uma cura. O que é a tal da cura nesse sentido? Cura é quando eu entendo que eu não preciso ser nada além do que eu sou. É quando eu compreendo que eu não preciso continuar gastando tempo, energia, dinheiro, gastando vida para tentar ser algo que eu não sou. É quando eu paro com essa busca paranoica de tentar ser algo que eu não sou. E aqui surge a relação com o yoga. Yoga, antes de ser apenas uma prática de posturas físicas, yoga, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas um conjunto de posturas físicas. Yoga é um corpo de conhecimento que tem como meta revelar para o ser humano o seu ser real. Através da remoção de todas as ignorâncias, todas as distorções, todas as limitações, todos os véus que impedem o ser humano de enxergar e vivenciar aquilo que se é. Yoga é o processo de purificação do ser humano. Purificação de tudo aquilo que te desvia do caminho, que te afasta da alma. É a renúncia, a rejeição de tudo que te estaciona num nível de consciência apenas superficial. Por isso a palavra yoga em sânscrito tem duas traduções principais, união e adequação. Yoga é você se unir, se adequar
ao ser real, verdadeiro e absoluto que tu és, que é o quê? Que não é a pessoa que você está imaginando, com seu conjunto de crenças, de hábitos, de padrões, de desejos, de impulsos, de vontades. Tudo isso são apenas oscilações da superfície de um personagem temporário. Você é algo além de um personagem temporário. Você é a própria presença divina, a própria potência da existência infinita que está aqui, agora, experimentando a vida através de um corpo, através de um instrumento. Mas você não é esses instrumentos, não é a imagem, não é o corpo, não é a mente, não é os sentidos. Yoga, antes de ser um conjuntinho de posturas, é o quê? É um caminho de conhecer o espírito, um caminho de autoconhecimento e espiritualidade. É você se vincular com a sua identidade mais profunda, e ela não está na sua personalidade, na sua persona, na sua pessoa. E aqui a gente conclui então fazendo o vínculo entre yoga e filosofia. A palavra filosofia significa o quê? Filosofia são duas palavras numa só. Philo, que significa amor, e sofia, que significa sabedoria e conhecimento. Portanto, filosofia é o amor ao conhecimento, à sabedoria. Sabedoria e conhecimento do quê? Daquilo que eu sou. E yoga, por sua vez, é o quê? É eu me unir, eu me adequar àquilo que eu verdadeiramente sou. Através do quê? Do conhecimento, da remoção das ignorâncias. A condução da nossa vida de uma vida superficial para uma vida mais profunda, mais ampla, mais vasta, mais luminosa, que está esperando para acontecer e que não vai acontecer enquanto você não mergulhar na descoberta desse ser interior. É isso. Espero que essas reflexões tenham contribuído para a nossa jornada de autoconhecimento e convido vocês a entrarem no site da Escola Purna, institutopurna.com, para saberem mais sobre os cursos de formação yoga, os retiros, cursos de filosofia do yoga e também as viagens de autoconhecimento à Índia. Muito, muito obrigado. Até a próxima. Namastê.